Olá, espero que todos estejam bem. E hoje, nesse vídeo, eu vou colocar um pouco mais das percepções em relação aos resultados do New Seitai, a quiropraxia com ferramentas. Bom, quem já passou por essa técnica, percebeu o quanto de relaxamento, de bem-estar, de melhora na postura, alívio de tensão corporal e dor vivenciou. Mas hoje eu quero trazer um aporte especial em relação a essa técnica. Por quê? Bom, ela é totalmente mecânica em sua execução. Então, eu vou lá com as ferramentas, faço a percussão, normalmente no corpo todo, fazendo ali pelo eixo do quadril e vendo as necessidades do paciente, do cliente. Mas o que não dá para deixar de considerar é que mesmo esse efeito mecânico, ele tem algumas abordagens no aspecto emocional. Falo isso porque, inclusive, alguns pacientes dão esse feedback. Eu me senti melhor para enfrentamento da vida, eu me sinto melhor, mais pleno, eu me sinto liberada das tensões, então eu percebo que para isso eu posso conduzir novas ideias. E aí eu tive um outro feedback de uma paciente que ela estava com dor nos ombros e nas escápulas. Fiz a percussão e depois ela me mandou mensagem que nós trocamos ali algumas informações, expliquei para ela daquela posição do corpo, por que o corpo dela estava fazendo aquele fechamento, e aí depois de alguns dias ela falou para mim que ela chorou depois da sessão, então liberou aquela carga emocional que estava presa e teve ali uma clareza de postura que ela estava frente às decisões e a partir daquela sessão ela começou a ponderar e pontuar algumas coisas para a vida dela. E por que isso acontece? Talvez algumas pessoas estejam perguntando. Bom, porque o nosso trauma, ele está registrado em todo o nosso corpo. Eu falo, o trauma é como se fossem, né, cicatrizes que vão ficando ali em nossas células. Porque o emocional, ele tem um vínculo direto com o aspecto corporal e lá na nossa formação, na infância, na formação embriológica, nossa mãe, todo aquele movimento gestacional até o desenvolvimento da criança ali de 5 a 7 anos de idade, onde começa a maturação da coluna, que é nada mais nada menos do que a bainha de mielina amadurecendo, né, na região cervical, torácica, lombar, sacro e cóccix. E isso faz com que as fases do desenvolvimento tenham impacto no nosso corpo, tanto no formato, isso eu estou falando em biotipo, e também nessa questão do trauma. E por que isso acontece? Tem algum dado dentro da anatomia, da fisiologia, Aline? Tem. E é isso que eu quero trazer para vocês. Porque a gente ouve falar, o trauma está no corpo, o trauma está no corpo. Tá, mas por que ele chega a estar no corpo? Bom, já comecei falando sobre isso. Mas eu vou mostrar para vocês uma estrutura celular que é o que acaba dando origem a todos os órgãos, a todos os sistemas do nosso corpo, que ocorre bem no comecinho da gestação. E conforme aquele, né, gente, fecundou, eu costumo brincar assim, fecundou já era, né? Já era em que sentido? Já vai ter, sim, percepções da mãe, daquela vivência da mãe, daqueles sentimentos daquela mãe, através do sangue, de todo aquele comportamento, de tudo que está envolvido no feto, no embrião, certo? Então, o que acontece? Fez a fecundação de óvulo e espermatozoide, nós vamos formar uma única célula e depois haverá a multiplicação. Eu não vou entrar aqui em conceito de mitose, meiose, de gene, porque não vem ao caso. O que eu quero mostrar para vocês? Que depois de uma diferenciação ali de células, de quantidade de células,
vamos formar 3 tubos, ou 3 camadas, que são as camadas ou folhetos também embrionários. Vou apresentar para vocês esses folhetos. Vamos aqui a uma imagem. Então, nós temos aqui os folhetos embrionários conhecidos, então, como ectoderma, endoderma e mesoderma. Então, desses 3 folhetos, ectoderma é a parte mais periférica, olha aqui que essa parte amarela está diferenciada dessa cor. A endoderma é a mais profunda, mais profunda, e a mesoderma é essa que é rosa aqui, que seria do meio. Então, essas 3 camadas, ectoderma, que é a mais periférica, a mesoderma, que é a intermediária, e a endoderma, que é a mais profunda, vão formar os grupos musculares, vão formar os grupos de órgãos, e aí nós entramos aqui no caso que eu quero falar dos músculos, dos vasos sanguíneos, dos ossos, que é a mesoderma. Esta camada dá origem a esses órgãos, a esses grupos. E aí nós temos, eu vou dar um exemplo aqui, por exemplo, da ectoderma, que nós estamos falando do nosso sistema nervoso, pele, a endoderma digestivo e respiratório e outros. Eu estou só colocando alguns exemplos para vocês entenderem. E aí, dependendo de como foi nutrida em cada fase dessas camadas, nós vamos ter um biotipo específico e também traumas e também recursos. Por isso que algumas pessoas tendem, eu vou falar da mesoderma, que é o foco aqui, porque eu estou falando do Niu Seitai, que atinge a parte muscular e óssea, ok? Mas ele vai repercutir nas outras camadas, porque passa nervo e sangue por tudo. E aí, obviamente, quando você tem um músculo relaxado, uma articulação que está no seu devido lugar, o nervo que passa ali, a comunicação vai ser melhor e o sangue também. E aí, logicamente, os músculos, eles protegem os nossos órgãos e, obviamente, todas as raízes nervosas que saem lá da coluna vão comunicar com órgãos. Então, assim, o corpo ele está completamente interligado. Então, por isso que nós temos aí uma resposta também no Niu Seitai nas vísceras. Estou me referindo vísceras, estômago, a questão do pâncreas, rim e outros órgãos. Mas aqui eu quero falar mais da mesoderma, por quê? O que eu falei para vocês, alguma pessoa que pode ter tido uma energia muito grande nessa região durante o período gestacional ou durante o período de desenvolvimento, ali entre 5 e 7 anos até esse período, ela pode ter uma aptidão muito clara para exercícios físicos, ela pode ser diferente de alguém que teve uma energia muito grande no ecto ou na endo. Olha que como é interessante. Mas o que isso aqui traz para a gente? Que aqui estão registrados os nossos traumas, nas estruturas celulares que correspondem a esses tubos. E é por isso que, muitas vezes, a pessoa vai referir uma melhora emocional também, porque nós estamos melhorando toda a circulação, toda a comunicação nervosa no Niu Seitai. Então, olha, quando as pessoas falam, eu acho bem interessante. É gostoso mostrar para vocês o porquê que isso ocorre. Eu sempre falo que o conhecimento, ele vem para nos ajudar a entender como funciona, e a partir do momento que eu sei como funciona, eu vou poder tomar decisões melhores. Então, é sim a questão de um movimento também em relação a esse aspecto emocional que o Niu Seitai colabora com os clientes. Se você gostou de saber dessas informações,
vou pedir para vocês curtirem, comentarem e compartilharem esse vídeo para que mais pessoas possam conhecer o corpo e também a forma como elas estão transitando na vida para ampliarem a consciência e terem realmente uma vida mais plena, mais consciente e saudável. Até o próximo vídeo.